Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vou falar sobre comportamentos na vida adulta que denunciam que houveram dores na infância, traumas de infância, tudo que está relacionado aí para a gente entender como os traumas e os desafios da infância podem impactar principalmente no comportamento. A gente acredita muito que a gente não lembra, né? Então provavelmente não houve nada, ou então tem uma intuição que houve alguma coisa, mas não sabe exatamente o que foi. Mas o nosso comportamento denuncia que houve sim algo lá na infância, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês, uma coisa importante. Meus lindos, às vezes a gente tem a impressão que só eventos realmente tidos como eventos traumáticos, né? Um desastre natural, uma morte na família, a gente caracteriza isso como trauma. Mas o trauma, ele pode ser subjetivo também, ou seja, é um evento que para outras pessoas não seria nada, mas para você, sim, foi alguma coisa, tá? Houve ali o estresse e a dificuldade da maturação psíquica ali conseguir dar conta daquele evento, tá? É diferente quando o trauma acontece no adulto, se esse adulto está mais amadurecido, né? Não está no estado de consciência infantil. Mas a gente criança, a gente não tem capacidade, por conta dessa maturação psíquica, de enfrentar o estresse do trauma, tá? Não há o que comportar. E aí a nossa mente tem os mecanismos de defesas para recalcar isso, para não liberar isso, para liberar isso só na forma de sintoma, que pode ser físico ou emocional, já falei aqui várias vezes, ou no corpo, né? Então a gente tem esses comportamentos que vão também denunciando que houveram traumas, tá? Então, trauma nada que é um tempo curto, um período curto, né? Um estresse muito grande e a falta de organização ali para dar conta daquele evento. Isso que se caracteriza o trauma, tá? Quem veio de lar difícil geralmente teve experiências adversas, né? Muitas experiências traumáticas. A gente pode chamar até de retraumatizações, né? Acontece bastante. Então, foram eventos difíceis, numa idade muito pequena, né? E aí eu, com a minha linha de entendimento de trabalho, vejo que isso ocorre muito cedo, e ocorrendo muito cedo, mais difícil da gente recuperar. Mas é possível, tá? Isso eu sempre falo, dou esse apoio para vocês que é possível sim. Mas é bem doloroso o processo, que quanto mais cedo, né, menos esse psiquismo estava pronto ali para receber aquela informação, e aí só houve a descarga, né? Só houve o estresse. Então, a gente vai falar sobre esses comportamentos que vão acontecendo na vida adulta e que denunciam que a gente tem que focar nessa história, na história do que nos aconteceu. Ah, Bruna, eu não lembro da infância. No processo terapêutico a gente começa a lembrar também, acionar algumas coisas, e você não necessariamente precisa lembrar dos fatos, mas também a integração da emoção. Então, às vezes acontece muito aqui do cliente não saber muito aonde está, mas a gente consegue se conectar com a emoção e ele consegue integrar aquilo, tá bom? Então, beleza. A primeira coisa que acontece, né, um dos comportamentos que são comuns é a gente tentar salvar as pessoas, né? Ser uma pessoa muito empática, querer ajudar muito, salvar muito. E essa pessoa está desconectada, totalmente desconectada do que ela precisa, tá? Então, a pessoa que está salvando compulsoriamente as pessoas, tem muita pena da mãe, muito pena do pai, tenta ajudar todos os irmãos, essa pessoa está negligenciando muitas vezes as necessidades, o que ela precisa. Há uma preocupação excessiva com os outros e pouca contextualização do que está acontecendo. Há muitos anos atrás eu atendi uma adolescente que ela era assim, ela já tinha esse comportamento. Uma adolescente já atendia ela com uma idade mais avançada, né? Já era 17 anos, uma coisa assim. E ela tinha o arquétipo do Salvador todinho. Ela tinha condições muito difíceis, né? Ela mesma, para enfrentar a vida, tinha muita falta de recurso, mas a preocupação dela era com o externo,
é muito grande. Então, isso já denuncia que houve uma fragilidade ali por conta de traumas vividos, tá? E a gente pode também fazer uma identificação com a dor de querer salvar a mãe e querer salvar o pai também. Porque esse pai, essa mãe representou pra gente o primeiro objeto de amor, né? O primeiro amor ali que o bebê, a criança vai sentindo. Minha mãe é tudo, meu pai é tudo. E aí ela se frustra quando ela vai vendo que ela tenta salvar e essa mãe tá sempre também não aceitando esse salvamento. Então fica um diálogo, né? Fica uma troca ali, mas que nunca se basta. Ou seja, um tenta sempre salvar e o outro não responde bem a esse salvamento. E esse salvador também pode virar o algoz na família. A família também pode reconhecer o salvador como um papel de algoz. Então, ora ele é um salvador, ora ele é algoz porque está impondo alguma coisa. Na verdade, a pessoa não está impondo, ela está querendo falar, ela está querendo pontuar aquele salvamento, né? Aquela intenção dela. Mas é também reconhecido como uma pessoa que pode ser o grande algoz da família, infelizmente, tá? Outro traço que é um comportamento comum é viver querendo agradar os outros. São pessoas que têm muita dificuldade de serem aceitas, elas precisam ser aceitas, então elas fazem uma persona que fica agradando. Eu vou dar um exemplo para vocês do que seria isso de agradar os outros. Sabe quando uma pessoa literalmente assim vem na sua cara e te maltrata e você não consegue responder com medo dessa pessoa ficar mal? Então às vezes você tem até a resposta, né? A pessoa fala, sei lá, te instigou. Aí você tem até a resposta para devolver, mas você fala assim, nossa, vai ficar mal, vou deixar essa pessoa, vou desagradar essa pessoa se eu falar o que eu penso. E aí a gente engole. Essa é uma das características de pessoas que precisam agradar os outros, né? Então é o que se chama de síndrome da boazinha, né? A pessoa tá sempre tentando fazer o agrado, apaziguamento, dar uma impressão para a família, às vezes, que é uma pessoa calma, que é uma pessoa equilibrada, então botando panos quentes na situação, tentando confortar todo mundo e ninguém olha para o que essa pessoa precisa. Dificilmente alguém enxerga os problemas e os desafios dessa pessoa, tá bom? Então, esse é um comportamento importante de que provavelmente você sofreu alguma coisa na infância. Terceira coisa, extrema validação, necessidade de extrema validação. Eu botei aqui a busca por ser compreendido o tempo todo e muita explicação para o que está fazendo, ou seja, uma pessoa que se explica muito, necessidade de se explicar, quer sempre ter a imagem que está fazendo pelo bem, então quer que as pessoas entendam o motivo pelo qual ela está fazendo tal coisa e quer que a família aceite, não, compreenda. Então são pessoas que às vezes vão dar o limite, isso é até curioso. A pessoa vai dar o limite, né? Vai dizer um não, vai desagradar essa família em algum ponto, vai frustrar essa família em algum ponto, mas ela quer que a pessoa compreenda os motivos dela, né? Só que a gente está lidando com dinâmica disfuncional. Dinâmica disfuncional, eles têm muita dificuldade de ver o que é saudável, né? O saudável ali não faz muita parte. Então a pessoa quer dar o limite, mas ela quer ser compreendida. Então esse também é um comportamento que você não vai conseguir, você vai ter que abrir mão para você viver bem, porque os pares saudáveis que você vai conquistando ao longo da vida vão fazendo com que você... essas pessoas vão entendendo os limites, né? Elas vão integrando os seus limites, mas pessoas não saudáveis geralmente têm muita dificuldade de lidar com limites, até porque elas tinham, né, o que elas queriam até então, né? Elas tinham de você o que elas queriam até então elas não querem perder, elas querem continuar fazendo a manutenção, só que você chegou num ponto que foi o seu limite, aí você diz não para a pessoa, desagrada a pessoa e a pessoa não compreende, tá? Então, esse é um traço também, né, da necessidade extrema de validação. Às vezes são pessoas que perguntam muito se tá bom, tem muita insegurança com a autoestima, né? A validação social, às vezes busca um corpo, né? Uma perspectiva de corpo ali mais validado socialmente, um estilo de vida.
que não, às vezes não faz parte do verdadeiro self dela, mas ela tá ali nessa persona, tá? Quarto, viver esperando o pior. Viver esperando o pior tá falando aqui de um estado de alerta, que possivelmente, entre outras coisas, né, tem várias coisas sempre, mas uma característica que eu vejo comum é quando a criança foi muito atacada, muito criticada, atacada que eu digo emocionalmente, até fisicamente. Então, são pessoas que apanharam sem saber porque estavam apanhando, sabe? Mães que gritavam muito, então, mães com transtornos mentais. Então, a pessoa vive num estado de alerta. Casas inseguras, ambientes muito inseguros, pessoas que fizeram muitas mudanças ao longo da vida, pais que fugiam por algum motivo, então isso gera esse sistema de alerta, assim, a casa muito insegura, a casa que você tem que pisar em ovos desde criança, então isso gera esse estado de alerta, tá? Eu vou dar uma dica aqui para quem sofre esse estado de alerta constante. A base é o medo e a outra, o que tem por trás desse medo é uma grande tristeza. Então, se você focar trabalhar nas tristezas que você tem na sua vida e conseguir aos poucos com que essas mágoas, esses ressentimentos se dissolvam, esse estado de alerta também melhora. E o que melhora também é a conexão com o corpo. Aí eu sou terapeuta corporal, né? Aí eu sempre falo da conexão com o corpo. É muito importante. Então, essas duas coisas aqui eu daria de dica para você que tem estado de alerta. Outra coisa que pode ter acontecido também são vivências intrauterinas, tá? E já deixou essa criança em estado de alerta. Mães com vícios, fumaça, né, do cigarro, que a criança no útero sente um tremor, é muito desconfortável, já gera ansiedade. Então, também é uma coisa que pode ter acontecido, tá? Medo de ser abandonada. O medo de ser abandonada também fala de um conteúdo traumático na infância, que pode ter sido um abandono concreto, né? Ou vários abandonos em momentos que a criança estava totalmente insegura, que ela não compreendia o ambiente e a família foi muito impositiva, né? Então a criança já estava chorando porque estava num quarto escuro e aí é colocada no quarto escuro. Enfim, eu não quero falar muitos exemplos para não dar gatilho, mas são situações às vezes que a gente não interpreta como traumáticas, mas para a criança foi muito traumático naquele momento, né? E as coisas não são isoladas, gente. Eu acredito que essa insegurança foi tão grande já trazida ali, né, da vivência da criança muito pequena, que quando há o trauma em si, ela já está predisposta, sabe? Ela já tem uma predisposição. Eu contei recentemente aí, não foi no Instagram, de um trauma que eu sofri. Aí o trauma realmente foi uma ação incisiva ali, né? Muito, muito violenta ali. Mas já tinha um contexto para aquilo acontecer, tá? Então essa criança já estava insegura ali, tá bom? Outro comportamento, não conseguir priorizar as próprias necessidades. Então são pessoas que quando elas vão para elas começam a sentir culpa. Então uma pessoa assim, vai comprar uma casa, ela começa a sentir culpa porque todos os parentes não têm casa própria. Ela sente uma culpa, né? Ela não consegue ver o que precisa realmente para se nutrir, para ficar bem. Eu até coloquei aqui, ó. É muito comum não ver os abusos, porque tolerando os abusos, ela acredita que se conecta com o bom da pessoa. Então, para ela não sentir culpa, ela nega que há uma relação abusiva, que essa pessoa está com comportamentos abusivos, para ela só se conectar com o bom. E aí ameniza a culpa dela, né? Então ela fala, eu fiz isso para essa pessoa porque, coitada, essa pessoa é assim. E a pessoa cometeu um monte de coisas com ela, mas ela não consegue ver. Essa perspectiva é a perspectiva da criança que precisou resolver. Gente, eu tô falando rápido porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas vai ficar. Então vocês me desculpem. Então, é uma perspectiva da criança quando ela precisa sobreviver no ambiente. Então, a criança não vê os abusos, não vê que a família, quem é a família, as situações ali da família, ela não enxerga, porque o psiquismo está protegendo ela para ela sobreviver naquele ambiente,
naquele trajeto de desenvolvimento, ela vai ter que compactuar com aquilo que está sendo apresentado. E depois, num ambiente mais seguro, ela começa a refletir, tá? Então, mais adulta, ela vai conseguir refletir. Mas o que acontece com essa característica é que as pessoas não veem, então isso ameniza a culpa, tá? Então também é uma outra configuração. Então são pessoas que não sabem priorizar as suas necessidades. E aí pode juntar com o Salvador, e aí já aconteceu aí 2 comportamentos juntos. Outra questão muito grande também são pessoas que necessitam provar o seu valor. E aí elas podem ir para hipercompensação. A pessoa começar a se achar o máximo, ela faz tudo de melhor, ela é super boa, ela que é mais inteligente, ou então se esforçar muito para tal, criar um perfeccionismo. A criança, às vezes, que se empenha muito na escola para tirar notas boas, para os pais ficarem minimamente contentes, né? Então ela começa a se empenhar, a fazer um esforço além do que pode. Acontece também de entrar em burnout, se dedicar muito ao trabalho, né? Que também tem a ver com o estado de alerta, as coisas estão sempre interligadas, né? Então, também é uma característica. Então, se você tem um comportamento assim, provavelmente qual é a origem? Onde a gente tem que investigar? Nessa infância, tá? Beleza. Tô acabando, gente. Dificuldade de pôr os limites, né? Todos esses comportamentos têm um pouco de dificuldade de dar os limites, mas quando você não consegue dizer não, não querer... Uma coisa que eu acho interessante da pessoa que tem dificuldade de dar limites é que ela não quer desagradar o outro, ela não quer causar mais uma frustração para o outro, porque ela foi tão frustrada na vida, né? Que ela sabe a dor da frustração. Só que a pessoa, a gente não consegue gerenciar isso, o que está no outro. Porque a gente precisa colocar barreiras para a gente se proteger dentro de relacionamentos que não estão saudáveis. E te digo mais, dentro de relacionamentos saudáveis também há os limites. Só que a pessoa consegue compreender os motivos dos limites. Se eu dou um limite aqui para uma pessoa que é meu amigo, ele provavelmente pode até não concordar, mas ele vai compreender. E a Bruna não gosta que venha, sei lá, no fim de semana na casa dela. A Bruna não gosta que venha sem avisar. Ele vai entender, tá? Pessoas que têm um comportamento abusivo, elas têm mais dificuldade de aceitar isso, tá bom? E o outro são, a última aqui que eu vou colocar, é pessoas que repetem o ciclo de estarem sempre em relacionamentos que as pessoas estão indisponíveis para ela. Então ela vai se conectar com quem está indisponível para ela, seja nas amizades, até no coleguismo também, relacionamentos afetivos, ela repete um padrão, né? Talvez inconscientemente ali, aí a gente tem que investigar o que seria, né? Essa pessoa está conectada ali com uma própria indisponibilidade dela para viver uma relação saudável, ou seja, ela teria que caminhar essa maturidade emocional e ela não está disposta, e aí ela vai para o indisponível e aí ela culpa o indisponível, tá vendo? Sempre as pessoas são indisponíveis, mas talvez tenha uma relação com você que você também não está tão disponível. Você pode querer amar, mas saber se interessar sobre o comportamento do outro, como faz, como é a relação, né, que você vai ter que investir e você também vai ter que se despir de coisas para poder ter a relação do outro, talvez esteja indisponível nesse momento para você. Provavelmente com algum trabalho terapêutico você consiga melhorar isso, tá? Pra gente conhecer das relações humanas, a gente vai ter que se relacionar com os humanos, né? Mas já saindo de relações que são indignas para você, já é um grande avanço, tá bom, meus lindos? Aqui embaixo tem todas as redes, contatos, a gente tem um projeto Conhecer também, se você quiser saber mais aqui dos atendimentos, é só clicar aqui embaixo. Meus lindos, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!